A imunidade inata, ela é chamada de natural ou nativa. Então, ela é uma defesa presente em indivíduos saudáveis desde o nascimento e ela é preparada para bloquear a entrada de micróbios e também tem a capacidade de eliminar micróbios que têm sucesso entrando nos tecidos. Então, ele consegue, aqueles que conseguem atravessar as primeiras barreiras, essas barreiras epiteliais, por exemplo, então, e entram em contato com as nossas células, elas são barradas pela imunidade inata. Quem é que compõe a imunidade inata? A imunidade inata ela é composta pelas barreiras epiteliais. Então, a gente tem, por exemplo, a pele, que é uma importante barreira epitelial, pele, mucosas, que é uma importante barreira epitelial para fornece um anteparo que separa o meio exterior do meio interior. A gente tem antibióticos naturais, que são substâncias produzidas pela pele, substâncias que estão presentes, por exemplo, na saliva, que estão presentes nas lágrimas, que atuam como antibióticos naturais. E aí, se os micróbios quebram essas barreiras e entram no tecido ou na circulação, aí sim a atuação das células do sistema imune inato, por exemplo, células natural killer, macrófagos, proteínas do plasma e proteínas do sistema complemento. Já a imunidade adquirida, ela recebe o nome de adaptável. Adquirida ou adaptável, ela é específica. Então, ela é uma resposta que é estimulada por micróbios que invadem tecidos. Então, por exemplo, eu não tenho como ter células capazes de destruir, por exemplo, uma determinada bactéria se eu nunca entrei em contato com aquela bactéria. Então, quando você entra em contato, o seu sistema imune monta células capazes de reconhecer aquele patógeno estranho, e aí a partir daí você tem uma resposta específica, certo? Por isso que, por exemplo, quando você tem gripe, o fato de você ter gripe não protege você, por exemplo, de ter rubéola. São células adquiridas com características distintas, com especificidades distintas. Então, é uma defesa estimulada por micróbios que invadem os tecidos e se adapta à presença desses invasores. Então, essa imunidade adquirida, ela consiste dos linfócitos e dos seus produtos, como, por exemplo, anticorpos, que são produzidos a partir dos linfócitos B, e especificamente dos plasmócitos. Elas reconhecem substâncias diferentes, substâncias essas sejam microbianas ou não, e essas substâncias estranhas recebem o nome de antígeno. Então, quando eu me referir a antígeno, é qualquer substância estranha ao nosso organismo. Então, elas só são ativadas se atravessam as barreiras e podem então ser reconhecidas. A gente vai entender um pouco mais à frente como é que esse sistema e por que o sistema imune adquirido ele leva dias para ser ativado. Então, eles geram mecanismos que são especializados para combater tipos diferentes de infecções. Então, por exemplo, os anticorpos têm uma atuação principal contra micróbios em fluidos extracelulares, por exemplo, e os linfócitos T ativados, e aí a gente pode considerar aqui linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, atuam contra micróbios intracelulares. Essa imunidade adquirida, ela pode ser dividida em outras duas. Uma que é chamada de imunidade humoral e uma outra que é chamada de imunidade celular. A imunidade humoral ela é representada pelos linfócitos B e pelos anticorpos. Os anticorpos são produzidos pelo linfócito B, como eu já havia falado anteriormente, especificamente pelo linfócito B ativado, que é chamado de plasmócito, e é uma importante defesa extracelular. A imunidade celular ela é composta por diversas células e moléculas e atua na defesa intracelular. Então, recapitulando, para não ficar dúvida, a imunidade adquirida ela pode ser humoral e celular. Okay? A imunidade humoral, os anticorpos eles são secretados na circulação e também estão presentes nas mucosas. Qual a função desse anticorpo produzido? O anticorpo ele tem como função neutralizar e eliminar micróbios, não só micróbios, como também toxinas produzidas por esses micróbios, tanto no sangue como no lume de órgãos mucosos. Então, tem como função impedir que esse micróbio, por exemplo, tenha acesso ao órgão ou ao tecido e possa colonizar essas células. E aí
tem uma função importante porque também previne infecções de se estabelecer. E a imunidade celular? Qual o papel da imunidade celular? Então, a imunidade celular ela é importante porque o anticorpo ele não tem acesso a um patógeno que seja intracelular. Então, o anticorpo é uma proteína que é secretada. Então, se eu tenho um patógeno que adentrou no interior de uma célula, eu vou precisar de células de defesa mais capacitadas a atuar contra aqueles patógenos que estão dentro das células. Então, dessa forma, nós precisamos da imunidade celular. Então, defesa contra tais micróbios é chamada de imunidade celular. Ela é mediada por linfócitos T. Esse linfócito T tem como função ativar fagócitos para destruir os micróbios e pode gerar os linfócitos T chamados de citotóxicos, que matam as células que estão abrigando esses micróbios infecciosos. A imunidade adquirida ela pode ainda ser ativa e passiva. A imunidade ativa é aquela que pode ser induzida ao indivíduo por uma infecção ou por uma vacinação. Então, por exemplo, o indivíduo teve uma determinada infecção. Ele gerou células capazes de reconhecer aquele patógeno através de uma imunidade ativa. Da mesma forma, através da vacinação. Já a imunidade passiva, ela é conferida ao indivíduo por transferência de anticorpos ou de linfócitos de um indivíduo ativamente imunizado. Então, por exemplo, eu tenho células específicas que tenham a capacidade de reconhecer um determinado patógeno e elas são transferidas, ou os anticorpos são transferidos, por exemplo, de um indivíduo para outro, para conferir temporariamente aquela resposta contra aquele patógeno. Essa é considerada, então, uma imunidade passiva. A imunidade ativa, o indivíduo exposto ele monta uma resposta ativa e desenvolve uma resistência, ou seja, ele é dito que o indivíduo ele é imune, em contraste com o indivíduo que é virgem. Então, o indivíduo é imune a um determinado vírus, o indivíduo é imune, por exemplo, ao vírus tipo 1 da dengue. Então, na imunologia, como uma forma geral, a gente trata principalmente dos mecanismos de imunidade ativa, grande parte do conteúdo. Já a imunidade passiva, o indivíduo ele é virgem, ele é um indivíduo que recebeu células ou moléculas para combater uma infecção. Mas qual a importância da imunidade passiva? Então, a imunidade passiva ela é útil para conferir uma imunidade rápida. Então, antes de montar uma resposta ativa, você consegue montar uma resposta passiva que seja efetiva em combater uma determinada infecção. E uma característica-chave é como o indivíduo não monta por si só uma defesa, então ela não induz uma resistência duradoura à infecção. A imunidade passiva ela pode ser considerada natural em algumas situações, como por exemplo, nos anticorpos maternos. Então, o anticorpo que passa pelo leite ou pela placenta da mãe para o bebê, ela é considerada uma imunidade passiva. E ela pode ser também não natural. A não natural, que é aquela que está relacionada aos tratamentos médicos. Então, o sistema imune adaptativo, ele pode então ser dividido em 4 características gerais, que é a especificidade, ele tem a habilidade de reconhecer e de responder a diferentes micróbios, a memória, ele aumenta as respostas com encontro ou com infecções recorrentes, é claro, se não houver nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de doença imune. Ele é caracterizado pela especialização, ou seja, ele responde de forma distinta aos micróbios distintos e não reatividade a antígenos próprios. Então, ela previne um dano pela resposta imune contra as células próprias ou dos tecidos próprios. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nas próximas aulas a gente vai comentar um pouco mais dos outros pontos que se referem à continuidade da imunologia, da resposta, para entender melhor como é que funciona a resposta imune, como é que o sistema imune trabalha nos indivíduos. Até a próxima.